Pessoal, estamos iniciando as histórias da Lá, esse quadro onde eu vou contar algumas histórias de prova, de coisas legais que eu já vivi aqui no esporte. E para começar, eu vou contar sobre o meu primeiro 70.3, onde eu conquistei esse primeiro troféu. Como eu falar do meu primeiro 70.3 sem fazer uma breve introdução de como eu comecei no triatlon. Eu comecei no triatlon no final de 2014, em outubro especificamente, quando eu tinha 26 anos. O meu objetivo era só aprender a nadar para usar a piscina do prédio, porque eu tinha me casado aos 25 com o Rodrigo e a gente mudou para um prédio onde tinha uma estrutura de piscina, de área de lazer muito legal. E eu, como vim de uma família muito pobre, achava aquilo assim, surreal. Então, fora o valor que a gente estava pagando no condomínio, que era algo para mim muito caro, acho ainda hoje é muito caro, mas na época era inimaginável para mim. Então eu falei, eu tenho que usar todas as partes desse condomínio. E foi aí que eu decidi que eu queria aprender a nadar, só para usar a piscina coberta do prédio, que o meu objetivo era fazer treinos românticos às quinta-feiras à noite com meu marido. Coisa que nunca aconteceu, obviamente, né? E aí a gente pesquisou um pouco e conseguimos encontrar uma piscina para poder ensinar a gente a nadar, porque o Rodrigo também queria, nessa época, aprender a nadar também. Ele já sabia nadar, mas ele ia fazer as aulas também. E aí, por uma boa coincidência, a gente começou a nadar na academia que chama Marca d'Água, que é aqui em Belo Horizonte. Era mais ou menos próximo da minha casa. E, por coincidência, lá tinha uma equipe de triatlon. Então, eu já dava umas pedaladas, tinha dado umas arriscadas no mountain bike, não tinha gostado. Foi muito legal, porque eu tentei fazer mountain bike e aí eu vi que não era minha praia mesmo. Eu morria de medo para descer e tal. Até me saí bem, assim, mas não curtia. E aí eu decidi pegar meu mountain bike e começar a ir pro asfalto sozinho. Olha que louca. Durou pouco tempo, eu percebi o quanto era perigoso e não era tão divertido fazer uma coisa assim sozinha. E larguei pra lá. Correr, eu tinha tentado já correr, já dava umas corridinhas às terça e quinta, assim, ali perto do Belvedere, onde que a gente corre, onde eu passei a correr praticamente a minha vida inteira. E vi aquela turma correndo, o pessoal das assessorias, e falava, meu Deus, esse pessoal é profissional, eu nunca vou ser assim na vida. E então foi isso. Então eu já qualquer pessoa pode correr, né? Todo mundo, é uma coisa que a gente aprende a fazer desde criança. A bicicleta, eu, apesar de pedalar desde criança também como brincadeira, não tinha medo, mas eu não tinha minha bicicleta também. E o objetivo principal era aprender a nadar. Então foi isso. Foi indo para a primeira aula de natação. Gente, na hora que eu cheguei para nadar, era uma piscina de 20 metros. 20 metros. E, obviamente, eu não conseguia atravessar aquela piscina nadando crawl. De jeito nenhum. Eu nunca tinha nadado. A minha mãe xinga quando eu falo que eu nunca tinha nadado, porque ela fala assim, você já fez natação. Uma vez eu te coloquei pra fazer natação quando você tinha 11 anos, mas não durou nem um mês, então nem conto isso. Então eu não nadava, definitivamente eu não nadava, não atravessei essa piscina. Foi um dia pra ficar na memória, realmente. Eu lembro, era uma segunda-feira, 7h30 da noite, que era o horário dessa natação. E aí eu lembro que o professor, o Renato, virou e falou assim, tô te esperando aqui na próxima aula, viu? Seria na quarta-feira. E ele depois me confidenciou que nunca, jamais imaginou que eu fosse voltar. Senhora! Eu sofri tanto nessa água, porque eu era muito ruim, muito. Era um absurdo, era como se colocar... Imagina, um adulto começar a aprender a nadar depois de mais velho, é bem complicado. Então, pra não falar que eu passei uma certa vergonha, né? E eu tava lá no outro dia, já tinha comprado o maiô errado, eu já saquei, fui lá, troquei, vi as meninas como é que elas usavam e troquei já esse primeiro equipamento, assim, que é o maiô, a touca, o óculos. E depois disso eu fui tentando aprender e me encaixar no meio da turma. Então isso foi em outubro. Quando foi em março de 2015, eu já tinha 27 anos, que eu faço o aniversário em janeiro. Eu fiz a minha primeira prova de triatlon, que foi aqui onde que a gente faz as nossas competições, no Alphaville. Nadei na Lagoa dos Ingleses. Foi uma experiência... Essa natação da água foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida,
porque a água ela é escura, cheia de minério, é pesada, terrível. Mas quando eu saí para pedalar e correr, foi não que a sensação foi boa, porque obviamente não era, tava cheio de dor, toda estranha, aquela dor de engolir os gases, né? Dor de viado, que a gente chama. E aí terminei, mas na hora que eu terminei, eu tava em terceiro lugar geral. Então aquilo foi maravilhoso. Nessa época eu ainda dividia minha vida profissional. Eu tinha acabado de largar como professora de matemática, tava numa transição. Então eu lembro de eu falar assim com as minhas amigas. Caramba, a minha sensação aqui é como se eu tivesse acabado de passar no vestibular. Esses barulhinhos que vocês estão ouvindo são os meus filhos, meus cachorros. Então, eles fazem parte das nossas histórias aqui, viu, gente? Acostumem-se, que agora a gente tem 2. E aí, eu fiquei muito feliz, e nessa época tinha uma premiação ainda no All Limits, em dinheiro. Eu lembro que eu ganhei R$150 por ter ficado em terceiro lugar. Cara, eu achei aquilo fantástico. E naquilo eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu amo fazer o esporte, eu amo o triatlon, tinha que pensar um jeito de como ganhar dinheiro com isso, mas R$150 definitivamente não dá para viver. Então isso era em março de 2015 e eu já estava inscrita no meu primeiro 70.3, que seria em agosto desse ano. Ou seja, seriam 10 meses de treino da vida inteira, principalmente a natação, para poder nadar os 1.900 metros no mar de Maceió, pedalar 90 quilômetros e correr uma meia maratona, os 21 quilômetros que é o que a gente tem no final de um meio Iron. Então, nessa época, eu trabalhava de 8 às 18, então tinha dia que eu fazia um treino pela manhã e depois o outro treino à noite, e às vezes eu conseguia encaixar 2 treinos pela manhã. Era com muita dificuldade, obviamente, porque primeiro que eu estava inserindo vários esportes na minha vida, várias modalidades, coisa que eu não fazia nada, nenhuma, e de repente eu estava nadando, pedalando, correndo e fazendo musculação. Na minha cabeça eu sempre tinha que fazer musculação, desde essa época eu já pensava nisso, porque eu pensava, como eu estava fazendo 3 coisas, que era aeróbico, eu estaria perdendo músculo, então nessa época eu já pensava que eu precisava de ganhar força para conseguir fazer os 3. Então eu tentava fazer, era mais ou menos 2 a 3 de cada um por semana. Matava muito a natação, porque eu ficava muito cansada e era muito difícil. Então, na maioria das vezes, eu ia na segunda e na sexta. Na quarta, quase sempre eu matava o treino. À noite, eu tinha dificuldade, tinha problema de absorção do que eu comia, ficava me sentindo mal dentro da piscina. Mas ainda assim, eu gostava de fazer aquilo e estava curtindo muito a experiência de estar fazendo esse tanto de coisa durante o meu dia. E era isso que me enchia de energia e colocava um brilho nos meus olhos. Eu falava assim, caraca, eu que há pouquíssimo tempo não fazia nada, não conseguia nem ficar numa academia durante 3 meses, nem spinning durante 3 meses eu conseguia fazer. De repente, eu já estava fazendo 3, 4 modalidades, 2 treinos por dia. Então, eu estava achando aquilo simplesmente incrível. E nessa época o Rodrigo também estava fazendo junto comigo. Então a gente mais ou menos aí tentava encaixar os treinos. A nossa rotina era um pouco diferente, então a gente trabalhava em lugares diferentes, mas algumas coisas a gente conseguia fazer junto, principalmente nos fins de semana. Ele estava numa fase de mountain bike ainda e ao mesmo tempo nadando, e aí ele foi migrando para o triatlon. Então tinha dia que ele ainda preferia o mountain bike e assim foi a nossa entrada para o triatlon. Então, vamos para o meu primeiro 70.3, de fato, o que aconteceu. Nessa época, quando eu já tinha comprado a minha primeira bicicleta, eu comprei logo uma bicicleta de triatlon, que é o que a gente chama de bicicleta de TT, mas na verdade existe diferença entre bike de TT e bike de triatlon. A gente, num próximo vídeo, pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é basicamente a mesma coisa, mudam umas medidazinhas, nada que faça tanta diferença. Então, quando eu comecei, eu fazia a bike indoor na academia, e depois eu consegui emprestado uma bicicleta road de um amigo meu, que é o Chiquinho, que era da mesma equipe. E eu queria comprar a bicicleta dele, ele não queria me vender de jeito nenhum. E aí eu decidi que eu ia comprar uma bicicleta e já decidi comprar a bike de triatlon, porque eu não tinha condição financeira para ter 2 bicicletas. Se o meu objetivo era fazer triatlon, eu falei, para que eu vou ter uma road e uma bicicleta de triatlon, sendo que eu quero fazer triatlon e eu não tinha dinheiro para comprar as 2. Então eu investi já numa bike de triatlon. Eu dei uma entrada e parcelei de 10 vezes. Foi super, para mim foi super caro na época. Foi
custei para, assim, né? Tive que me organizar bem para poder pagar. Consegui pagar. Eu lembro que ela era uma Specialized rosa bebê, que eu não gostava dessa cor. Até hoje eu continuo não gostando. E eu lembro que o Rodrigo me deu de presente pintar ela. Então a gente levou num lugar especializado que pinta carbono e fez uma pintura da bicicleta nova e tal, que era preto com vermelho. Aí eu passei a amar a bike. E eu amava já pedalar desde essa época, porque eu sempre achei fácil. É divertido a parte da bike. Até hoje eu ainda acho isso. Eu acho que é claro que tem dias que são muito difíceis, que não é prazeroso, principalmente quando chove, tem que fazer algum treino indoor, enfim. Mas na maioria das vezes a gente tá junto com amigos e essa é a parte mais gostosa mesmo do treinamento. A parte da corrida, eu acredito que eu tinha já talvez uma certa facilidade, posso dizer assim, porque desde o início da corrida, desde quando eu passei a ter um treinamento especializado, eu vi que minha corrida saía bem e eu amo correr, é o que eu mais gosto de fazer, é o correr. E a natação, obviamente, era a parte mais difícil, porque era tudo novo, tá na horizontal, a gente vive na vertical, então de repente estava na horizontal, dentro da água, sem respirar, sem saber o que fazer. No início, veio com essa história de querer aprender, depois eu passei por várias fases. E eu acho que quando eu tava esse primeiro 70.3, foi a fase de medo mesmo, sabe? De não saber o que fazer. Então, quando eu fui pro meu primeiro 70.3, eu praticamente tinha nadado em águas abertas 2 vezes, né? Na lagoa, provavelmente. E no mar iria ser a minha primeira vez. Eu lembro de um episódio alguns meses antes de ir para Maceió fazer essa prova, estava tendo um simulado aqui na região também, que nessa época foi feito até pelo Thiago Vinhal e pelo Adriano Saqueto, na época era o Grupo Mais, depois eu passei a treinar com eles também. E aí eu lembro que eu cheguei lá e foi quando eu conheci o Diogo também, o Diogo Sclebin, e vi aquele gigante, velho. O Diogo era muito grande nessa época. Tipo, hoje ele continua grande, mas eu achava ele maior. E aí eu lembro dele assim, correndo igual um louco. Ele tinha acabado de voltar das Olimpíadas. Eu falava, caraca, esse pessoal é muito bruto e tal. E a gente teve a oportunidade de poder nadar na lagoa de novo. E eu cheguei a entrar na lagoa, mas eu tive tanto medo, que eu não consegui nadar 5 metros. E eu tava parada lá com a minha bicicleta nova. Eu tinha acabado de comprar essa minha bicicleta. E eu saí da lagoa, tipo, chorando e pensando assim, internamente. Não chorei pras pessoas. Mas internamente pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu acabei de investir uma grana nessa bicicleta, sendo que eu não vou conseguir nem nadar. O que eu tô fazendo? Eu saí, assim, totalmente desesperada. Eu falei que, pra mim mesma, cara, eu sou muito doida, eu não devia ter feito isso. Mas aí passou, continuei os treinos, e aí fomos pra viagem pro 70.3. Lá a gente sabia que a natação poderia usar roupa de borracha. Eu, aqui em Belo Horizonte, não tinha feito nenhum treino usando de roupa de borracha. E eu não tinha roupa de borracha, na verdade. Então, eu peguei emprestado com uma amiga, com a Marina, e levei essa roupa de borracha. Eu lembro que o meu mala bike eu peguei emprestado com o Bruno Cury. Você vê que todas essas pessoas depois se tornaram meus amigos, né? O esporte é foda. E aí, coloquei minha bike lá, fiz aquela mala igual eu fazia antigamente, né? Uma mala recheada, com um monte de acessório, roupa para usar de manhã, de tarde, de noite, roupa de atleta, aquela confusão. Hoje em dia eu vou viajar, é tipo assim, 2 blusas casuais, um short e o resto tudo roupa de esporte. A gente vai mudando. Então chegamos lá antes para poder conhecer o lugar, para poder curtir umas férias também e não treinei com a roupa de borracha, porque eu tinha medo, sei lá, falta de experiência, ou ninguém me informou para eu fazer isso, mas tá tudo certo. E aí, vivemos lá os dias normais, assim, como se estivesse na praia, naturalmente. Tomamos um certo cuidado um pouco só com a alimentação. A gente já curtia dormir cedo, acordava cedo, fazia os treininhos que estavam prescritos lá para poder fazer. E aí deu o dia da prova. Gente, no dia da prova foi terrível. A largada, ela foi... Eu larguei primeiro que o Rodrigo. Então, eu não lembro qual motivo isso. Tem, né, 9 anos. Então, 2015, a gente tá aqui em 2024. Tem 9 anos isso, mas eu lembro de eu largar primeiro do que ele. E aí, eu tava com a roupa de borracha, já tava num calor lá. Um calor, não sabe... Imagina, se fosse hoje, né, talvez eu teria
pego uma roupa de borracha sem manga, teria ficado me hidratando antes, porque estava quente. E não fiz isso, definitivamente. E aí, deu minha hora de largada, eu larguei o Rodrigo Conta que eu olhei para ele com o olho desse tamanho, de assustada, e tipo assim, nossa, deu minha hora, vamos lá. E fui. Entrei na água. Quem disse que eu conseguia colocar a cabeça debaixo d'água? Não conseguia colocar a cabeça debaixo d'água. Não conseguia nadar, eu não conseguia rodar o braço, eu não conseguia nadar. Eu só queria ficar em pé, e ficava, nossa, meu Deus do céu, o que eu faço? A roupa de borracha tá me apertando mais do que tudo. Eu tenho que tirar ela, não vou conseguir. Nossa, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou largar essa roupa de borracha lá. Não, mas se eu voltar, eu vou ser desclassificada. Não posso ser desclassificada. Foi muito caro essa inscrição, foi muito caro estar aqui, eu preciso continuar. Não, vou nadar, vou. Isso, eu não tinha chegado nem na primeira boia ainda, hein? Não, vou pegar essa roupa de borracha, vou tirar ela e vou deixar aqui no mar, azar. Não posso, porque essa roupa de borracha é emprestada, eu vou ter que comprar uma pra mim e pra minha amiga poder pagar. Eu não tenho dinheiro pras duas. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí comecei a nadar peito. Fui nadando peito até a primeira boia, que deve dar mais ou menos uns 400 metros, que é o que a gente tem normalmente, assim, numa prova de triatlo. E aí, quando eu cheguei nessa primeira boia, eu decidi que eu ia tirar a parte de cima da roupa de borracha, simplesmente isso. E foi isso que eu fiz. Eu tirei a parte de cima, tirei meus braços, peguei a roupa, enfiei assim pra trás e falei, agora eu consigo nadar, né? Nadar, não afogar, vou conseguir. E aí, gente, eu demorei muito para poder sair do mar. Demorei muito mesmo. A gente tinha imaginado nadar uns 1.900 metros, mais ou menos ali para 45 minutos. E eu nadei para 53 minutos, quase na linha de corte da prova. Mas, vocês acham que eu estava ligando pro meu tempo? Quando eu saí do mar, eu lembro da minha sensação como se fosse agora. Eu lembro de olhar meu técnico, assim, que era o Renato na época, de olhar para ele. Ele estava muito feliz e aliviado de eu ter saído do mar, porque é perigoso. E eu estava com uma sensação maravilhosa de me sentir campeã mesmo. Já estava me sentindo... Eu tinha superado a parte mais difícil, que teria sido o mar, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Imagina, eu nunca tinha nadado no mar. Nunca tinha nadado no mar. E foi essa a minha primeira vez, lá em Maceió. Eu saí dali, ó, feliz, mas tão feliz. E eu lembro ele falando assim comigo. Agora colocou o pé no chão, é a sua hora. Pedalar e correr com você. E eu tava felizaça. Então já saí, peguei minhas coisas, peguei a bike, saí para pedalar. Eu lembro que o pedal eu senti, o início foi fácil, como normalmente sempre é, e depois foi bem difícil no final, assim, querendo que acabasse logo, né, musculatura doendo, posição na bike, porque por mais que a gente treine, né, eu tinha pouco tempo de treino, 10 meses só, e ainda assim, por mais que eu tivesse feito os treinos longos, a gente não tinha esse desgaste, né? Não tem esse desgaste da prova que a gente tem no treino. Então, chega lá na hora da prova, é mais difícil, sim. Tem coisas diferentes que acontecem, principalmente quando a gente está começando. E eu lembro que nessa época, não tinha tanta informação igual tem hoje, né? Não existia cápsula de sal, acho que a gente nem tomava, nem se falava nisso. Então, eu nem sei o que tinha na minha garrafinha, provavelmente devia ser água. E eu tomava gel só. Então, a gente vai evoluindo, não só nos treinos, mas na nutrição e no autoconhecimento também, né? Então, foi exatamente isso. Eu terminei essa parte da bicicleta com a vontade de ficar livre dela já. Não faço ideia de posição, eu não fui com a intenção de competir. O meu objetivo era realmente terminar a prova, né? Então, eu não fiquei prestando atenção quantas pessoas eu tinha passado, nem nada disso. Na hora que eu cheguei, entreguei minha bicicleta e saí para correr. Eram 21 quilômetros. Obviamente, eu saí mais forte do que eu poderia. E eram 3 voltas de 7 quilômetros, que foram, assim, intermináveis. Provavelmente, a primeira volta feliz, as 2 últimas arrastando, mas arrastando de um jeito. Tanta dor, aquela dor que você não consegue respirar, você não sabe se você estica, se você fica para frente. A barriga parece que faz desse tamanho, porque você tava deitado na água, engole água, depois vai para a bicicleta, fica na posição clipado, engole água, toma gel, faz tudo errado, sai para correr. De repente você fica em pé, correndo, chacoalhando tudo que você ingeriu ali. Seu corpo não tá entendendo nada. E foi exatamente assim. Quando eu terminei, eu falei assim, nossa senhora, eu não queria, óbvio, quando eu estava lá no final da última volta, eu não queria continuar de jeito nenhum. Tava muito difícil.
Mas eu sempre ficava pensando isso, né? Eu vim aqui, vou terminar isso, eu vim aqui, vou terminar. Terminei, dei graças a Deus que eu terminei. Eu lembro de eu encontrar com o Rodrigo já, obviamente já tinha terminado a prova, tava com a cara bem feliz lá, e parece que quando você passa na linha de chegada, você simplesmente esquece todas as dores, né? É impressionante. Qualquer prova, você tá lá próximo de terminar, você pensa assim, nunca mais vou fazer isso, o que eu tô fazendo aqui? Eu não devia ter escolhido isso pra mim, eu sou uma maluca. Passou na linha de chegada, tudo acabou, eu amo esse esporte, eu quero fazer triatlo pro resto da vida, vou tatuar Ironman, I love Ironman, eu quero fazer isso pra sempre, e é desse jeito. Então, com todo mundo, eu acho que acontece isso, e comigo não foi diferente. Eu lembro que eu passei na linha de chegada e já falei com o Rodrigo, nossa, eu quero fazer outro, quando que a gente vai fazer outro? E aí, aqueles 10 minutos de euforia, 5 minutos depois, começa a passar mal pra caramba, desidratada, vomitando, a ponto de eu não conseguir ir pro hotel. Tive que ficar, a gente ficar numa pracinha lá deitado, ele me dando água de coco, até eu ressuscitar pra conseguir voltar pro hotel. Quando a gente volta pro hotel, tomei banho, comi e tal, a gente recebe uma mensagem no meu celular que eu tinha ficado em terceiro lugar da minha categoria. Eu não acreditei. Eu falei, como assim eu fiquei em terceiro lugar? Bom, para quem acompanha números e gosta de saber de números, nesse meu primeiro meio Iron, eu fiz 5 horas e 55, 5 horas e 53, algo desse nível, assim. O tempo é muito relativo, porque na época, eu lembro que uma mulher fazer 6 horas e 30 no primeiro meio Iron era, tipo, muito bom. Abaixo de 6 horas era muito, muito, muito bom, assim, para quem estava inaugurando. Principalmente no meu caso, que não sabia nadar, não sabia nada, assim. Então, eu lembro que eu já tinha ficado feliz com o tempo, eu já estava muito, muito feliz. E aí, quando me veio a história de estar com o terceiro lugar, eu subi no pódio, aquilo para mim era tudo que eu precisava para poder me motivar para continuar. E hoje já estou aí com 20 meio Irons e 10 Ironmans no currículo, umas outras provas menores que eu já não vou saber contar. Então, essa foi meu primeiro 70.3. O mais legal que eu quero deixar aqui para vocês é mostrar que todo mundo tem um começo, todo mundo tem um início. E hoje eu acredito que a maioria das pessoas, quando estão iniciando, já tem muito mais informação do que eu tinha. Por vários motivos, né? Por existir a rede social, a forma de comunicar hoje já está bem mais fácil do que era naquela época. Não existia, o Instagram era uma coisa que estava começando, não tinha vídeo no YouTube, a gente não sabia de nada ainda. Era muito do que o outro falava, eram muito poucas as experiências, eram poucos profissionais que falavam pra gente também sobre as suas próprias experiências. E foi bem assim. Então, você que está querendo começar hoje, tá querendo começar agora, tá com vergonha, tá com medo? Bom, fica aí a minha experiência, o que eu posso dizer para vocês. Treine antes com a roupa de borracha, treine com tudo que você for usar no seu dia. E eu acho que o mais importante que eu fiz, que eu falo para todo mundo fazer também, é curtir muito a prova e sem pensar em tempo, em competir, em absolutamente nada, porque tudo vai ser resultado da nossa alegria ali durante a própria prova, porque a gente sempre faz a prova pra gente. Muitas coisas acontecem durante o momento que você tá ali, que não tem como você mudar o seu corpo por causa de uma outra pessoa que tá te passando, ou alguma coisa nesse sentido. Então não faz o menor sentido a gente ir para uma prova pensando num tempo, ou ganhar de alguém, ou... Não, principalmente a primeira, porque a primeira vez que você faz uma coisa é a única. Então deixa tudo isso pra lá e curtir cada momento, curtir todas as dores, todas as coisas que fez errado, porque nunca mais aquele tempo vai voltar atrás. E é muito gostoso relembrar isso tudo, reviver tudo isso e saber que a cada prova que eu fui passando, parece que foram saltos mortais de evolução que eu fui dando, porque eu sempre quis muito aprender, eu quis muito ser boa, então eu me dediquei, estudei, aprendi, pesquisei. Estive perto de boas pessoas também que sempre me dão dicas e me ensinam para poder evoluir em uma escala exponencial. Então é bem isso. Então, se você está começando, conta aqui para mim qual o seu maior medo para estrear. E se você já fez o primeiro 70.3, eu tenho certeza que algum mico você pagou. Conta aqui seu mico também,
Vamos trocar essas figurinhas, porque mico bom é mico que a gente conta, porque se a gente não contar, que graça que vai ter, né? É isso, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. A recuperação desse 70.3, eu digo que foi praticamente como quando eu fui o meu primeiro Ironman. Demorei muito para recuperar. Meu corpo ficou muito inchado, meu tornozelo ficou bem inchado, fiquei toda... o corpo não entendendo nada. Era a primeira vez que eu tava fazendo uma loucura dessas. E passou um tempinho ainda para eu conseguir voltar a treinar. Eu lembro de voltar a treinar só ali com 10, 15 dias depois, muito aos poucos. E depois disso vai vir muita história legal aqui para contar para vocês. E é isso. Deixe seus comentários aqui. Valeu, pessoal!